CBN, eleições 2024. A Rádio CBN e o G1 Piracicaba dão sequência à sabatina com os concorrentes à Prefeitura de Piracicaba. Quem se junta a nós nessa conversa é o jornalista Rodrigo Pereira, do G1. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia. Os 8 candidatos aprovados em convenções dos partidos confirmaram presença e, seguindo a ordem alfabética, a convidada de hoje é a professora Bebel, do PT. Também seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente tem um breve histórico da nossa convidada, Maria Isabel de Azevedo Noronha. Professora Bebel é deputada estadual e professora efetiva de Língua e Literatura Portuguesa. Também tem mestrado em administração. Foi eleita deputada estadual pelo PT em 2018 com 87.169 votos e reeleita em 2022 com 155.983 votos, a maior votação da região naquele momento. Na Alesp, preside a Comissão de Educação e Cultura, é procuradora especial da mulher e coordena as frentes parlamentares em defesa da educação básica e da cultura popular, do serviço público e do funcionalismo no Estado, o IANSP, e para a criação também de institutos federais e universidades. É a segunda presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, entidade que presidiu por 5 mandatos. Integrou o Conselho Nacional de Educação e é vice-presidente estadual do PT. Iniciamos, a partir de agora, os 20 minutos para a nossa conversa. Candidata, iniciando essa entrevista com o Rodrigo. Candidata, a Guarda Municipal de Piracicaba utiliza armas de fogo, algo que é permitido por lei, e no seu plano a senhora fala em investimento em equipamentos que tragam um menor índice de letalidade durante a ação deles. Qual que é a proposta da candidata em relação a isso? É retirar as armas de fogo da Guarda? Bom, Rodrigo, primeiro eu gosto de destacar que tem uma coisa que a população clama por segurança. Isso é um fato, né? Não tem como você não sentir isso. Então, quando eu trabalho no sentido da abordagem, né? Eu sou expressamente contra essas operações que foram criadas no estado de São Paulo e que mata aleatoriamente até acertar o bandido. Eu acredito que não, acho que tem que ter, entendemos que tem que ter, primeiro, o aumento do efetivo, porque em Piracicaba tem 200 efetivos, né? Tem que dobrar em 4 anos esses efetivos, tem que ter um plano de cargos e salários, né? E ao mesmo tempo o meu desejo é colocá-los no PRONASSE, que é um programa nacional, né? Que trata a polícia trata de forma mais cidadã, né, os cidadãos. E é claro que aqueles casos mais difíceis é a polícia militar que tem que agir, porque o papel da guarda é, na verdade, cuidar do patrimônio público. Esse é o papel da guarda municipal, né? Então, a gente precisa deles na ronda escolar, precisamos deles, enfim, nos centros. Então, agora, precisa ter uma política ousada de segurança em Piracicaba, que não é matança, com abordagem, né, diferente, ao mesmo tempo buscar no governo federal, já tem no Ministério da Justiça, este programa, que é o PRONASSE, né, que dá condições de nós garantirmos uma segurança mais, como é que eu diria, com uma abordagem diferente da que tem em Piracicaba. Então seria mais em relação à abordagem ou teria também alguma relação à mudança do equipamento que eles usam, candidato? Olha, o equipamento você não muda, porque, veja bem, se ele enfrentar alguém armado, como é que ele faz? O equipamento dele não, ele tem. Agora, eu sou favorável a ter câmeras, acho que tem que ter, né? Porque isso, com toda a divergência que eu tinha com o governo Dória, isso foi um acerto. Você diminuiu a mortalidade aí em muitos, até os próprios guardas, eles ficam mais seguros, né? Os policiais ficam mais seguros. Então é uma questão de segurança até a Câmara. Para os policiais e também uma transparência para a população. Atirou aleatoriamente. Não, está aqui, está gravado.
Então a senhora pretende implantar, se for eleita não, prefeita? Isso é algo que nós defendemos, né, que implante as câmeras para que a gente tenha segurança e também monitoramento, formação continuada, salário, porque está faltando o salário da guarda. Não tem o estatuto da guarda, eu quero debater com a Guarda Municipal de Piracicaba, estabelecer o estatuto e também, claro, ter um plano de cargos e salários. Estaria preparada, por exemplo, a guarda para os atendimentos que já são frequentes de violência doméstica contra a mulher? Há esse aparato também para eles? Nesse programa que trata de cidadania, sim, que é do governo federal, nós poderíamos trabalhar articulado, inclusive, né, com a Delegacia da Mulher. Então, você pode fazer uma articulação, né? Isso é algo. Uma das lutas que eu quero fazer, independente de ser... Eu quero ser eleita prefeita e serei, mas eu quero ir até o governo federal e trazer a delegacia 24 horas, com todo o aparato que tem que ter para que a mulher, né, se sinta protegida, porque por melhor que se tente nas atuais delegacias, não é o caso específico, não é para tratar especificamente da violência sobre a mulher. E as casas de acolhimento, né? Acabamos entrando em outro tema, mas, enfim, acho que todos atingidos na violência, né, tem que olhar. Queria chamar a atenção também para o saneamento. A candidata propõe manter o fornecimento de água para famílias sem condições de pagamento, né? Mas como viabilizar, né, essa condição da gratuidade, tendo em vista que o SEMAI vem também apresentando o déficit no orçamento? É um déficit que vem da má gestão. Eu começo por aí. Primeiro, tem a PPP, que é das Águas do Mirante, né? E essa PPP, ela degradou muito... eu não vou usar o termo degradou, eu digo que encareceu muito os serviços, né? Hoje você paga a água tal qual o esgoto, tal qual pagar a água é 1 por 1, né? Nós vamos rever esse contrato com segurança jurídica. Eu não vou fazer fala fácil aqui. Eu acho irresponsável, eu vou acabar com o contrato. Não, eu vou rever o contrato, né? E ao mesmo tempo, se for possível, né, você, enfim, acabar com o contrato, nós vamos acabar com o contrato, né? E aí sim, como é que eu diria, dar mais verbas para água, investir mais na SEMAI, né? A SEMAI, ela sempre cumpriu um papel importantíssimo lá em Piracicaba. E essa história da PPP, essa lástima que ficou a PPP de Águas do Mirante, ela vem de lá de trás, quando era para fazer o tratamento de esgoto pelo governo Machado no Itaperu, né? O governo Machado perdeu as eleições, veio o governo Bajas, que foi tentar fazer na Ponte do Caixão, não deu, e aí a saída dele foi para a PPP. Eu, própria deputada estadual, eu fui a única que foi ao Ministério Público, que julgou improcedente, porque era má gestão, né? Mas nós, por óbvio, estamos buscando toda a segurança jurídica para romper com esse contrato da PPP. E aí retomaria para o SEMAI, então? Retomaria para o SEMAI, porque, veja bem, tem um detalhe aí. Você paga as Águas do Mirante, independentemente de ter recebido a contrapartida, entendeu? Então você fica em déficit mesmo. Pergunta de ouvinte da Eliana do Vale do Sol. No setor da mobilidade urbana, transporte público, aqui diz ela, infelizmente temos como usuários poucos ônibus desde o carnaval de 2020, desde a pandemia, né? Foram retiradas várias linhas e tal. Com isso, muitos acabaram fazendo percursos mais longos para ter acesso ao transporte ou gastando, às vezes, com transporte por aplicativo para não chegar atrasado no trabalho ou compromisso. Qual que é a proposta que a candidata tem nessa questão? Pois essa questão da mobilidade urbana, ela tem 2 fatores que, enfim, tem que ser explicado rapidamente. Um deles tem a ver com a pandemia, houve a redução de horários,
Mas o outro também tem a ver com a inversão do plano diretor na cidade, né? Na verdade, estendeu a zona urbana, ficou muito distante, então você tem mais dificuldade de dar mobilidade para os moradores irem para o trabalho, enfim, tem que levantar muito cedo, ir para o trabalho, quando a gente teria que ter uma cidade tipo Paris, em 15 minutos, né? A prefeitura de Paris é o seguinte, você mora perto do emprego para não gastar tanto com o transporte. Esse é um fator que dificulta muito a mobilidade urbana. E o outro é a redução dos horários, porque lá se paga a concessionária por quilômetro rodado. Então, eu não sei qual é a lógica, foram tirados ônibus de bairros. Tem bairros que nem passam ônibus, entendeu? E a gente precisa garantir mobilidade urbana, né? E muito mais que isto, se nós tivermos ônibus equipados, e está se dizendo, e eu até vou ver isso, com Wi-Fi, com USB, com ar-condicionado, é natural que você vai para outro país, você vê altos executivos no ônibus com você. Então, o transporte coletivo não é para pobre, é transporte coletivo. É para você olhar para o futuro e dizer, olha, nós temos que baixar, né, aqui o efeito gás estufa, e todo mundo tem que colaborar. Então, também tem que ter uma política de conscientização. Então, que eu farei? Eu vou, na verdade, redesenhar todo o trajeto, né, de necessidade de atendimento da mobilidade urbana nos bairros e, ao mesmo tempo, né, manter a frota de ônibus, que ela seja acessível a todos, aumentar e seja acessível a todos, e de uma forma qualitativa, com qualidade, e não coisas que estão aí encostadas e depois põe. Não vejo isso em Piracicaba. Esse redesenho das linhas pode não acabar conflitando com a licitação que acabou de ser feita e acabou de ser assumida pela nova empresa? Eu acho que tudo é conversável, né? Você pode, por exemplo, tem lugares que não comportam talvez um ônibus para ir até onde está o ponto de ônibus, porque tem isso, né? Então, o que você pode fazer? Você pode ter vans que levam até lá. E de lá ele pega. É meio que uma integração que foi feita. Aliás, a primeira revolução foi feita no governo Machado, que é o terminal central integrado, né? Então, eu tive na Vila Sônia, é um ponto de integração que vai para o central com um único bilhete. Você faz toda Piracicaba e descendo nos terminais integrados. Então, uma das saídas pode ser você integrar mais o terminal, né? Ou até que, como é que eu falo? Até que construa, né? Você, na verdade, coloque as vans para poder cobrir esse déficit. Sistema tronco-alimentador, é chamado. Isso. Ok, candidata. Nas últimas eleições, candidata, tanto para prefeito quanto para presidente em Piracicaba, a direita conquistou a maioria dos votos, né? Só para dar um exemplo aqui para quem está ouvindo, nas eleições de 2022, por exemplo, o Bolsonaro recebeu 67,9% dos votos no segundo turno e o Lula 32,1%. Então, vencer uma eleição em Piracicaba acaba passando por conquistar votos da direita ou de quem vota na direita. Como que a candidata, como uma candidata do PT, qual que é a sua estratégia para conquistar esse eleitorado? Olha, eu tenho, Rodrigo, muita tranquilidade com isso, porque primeiro eu lido com diversidade de ideias. No maior sindicato da América Latina de professores, você tem que consolidar e consensuar propostas, né? Mas eu acredito, e dentro da Assembleia Legislativa, eu lido também com diversidade de posições ideológicas, diametralmente diferente da minha. E tive habilidade política para unificar a Assembleia Legislativa para acabar com o confisco de aposentados e pensionistas. Então, eu não terei problemas de diálogo com ninguém. Quando eu falo em ser prefeita de um setor, de uma ala progressista, eu não falo nem de esquerda nem de direita, porque o cidadão não quer saber disso. Ele quer saber o seguinte: você vai resolver meu problema? Que horas a senhora vai resolver meu problema? Que dia? Que data? Né? Então, acredito que
eu tenho muita facilidade de articulação e farei isso com muito diálogo. Até o nosso governo será um governo de muita transparência, né, de participação social, de controle social e, claro, com a ética, né, eivando aí os princípios da administração. Faltam 6 minutos e meio. A candidata tem enfatizado muito a sua atuação, né, para trazer também a Universidade Federal para Piracicaba, né? No entanto, ainda pouco mais de um ano dessa negociação e não teve, né, um avanço, né, nem pelo Ministério da Educação e nem na sua proposta também de governo atual. A candidata desistiu, né, dessa proposta ou mantém ainda a promessa? Eu estou em contato, né, com o Ministério da Educação. Por óbvio, tem um GT que trata dessa questão lá em Piracicaba e eu, com certeza, nós vamos ter a Universidade Federal em Piracicaba, né? Inclusive em conversas que fiz recentemente, né? Então, como é algo que você está construindo, eu não tenho muita... Não posso estar expondo publicamente alguma coisa que está no bastidor da negociação, né? Então, a gente está, assim, no caso do conversando. governo federal não ter essa confirmação, qual que seria a A estratégia? gente vai buscar parceria, por que não? Né? Mas eu vou jogar peso para o governo federal, porque Piracicaba precisa de uma universidade. Nós temos um parque tecnológico, nós temos a Caterpillar, nós temos, enfim, empresas. E nós temos o pequeno, todos os trabalhadores que precisam de formação. Veja bem, nós temos lá uma coisa que é inadmissível. Você tem postos de trabalho, mas não tem mão de obra qualificada. Você cria um problema, porque aí é o desemprego para sempre, é o estrutural. Ou nós vamos ter uma universidade lá, dar formação continuada, fazer convênios, né? Ou nós vamos, então, na verdade, não ter mão de obra qualificada em Piracicaba e vamos ter pessoas desocupadas. Candidata, e a intenção ainda é a implantação no campus da Unimap? Sim, a nossa intenção é lá está prontinho, não tem o que fazer, não tem o que construir, pegar e... Ok. A senhora enfatizou em entrevista para a gente do G1 a necessidade de implantar o atendimento de saúde nas periferias da cidade, tanto no pronto atendimento como também nas especialidades. Qual é o seu plano em relação a isso, candidata? Construir as unidades nesses locais mesmo? Olha, eu tenho uma questão que media primeiro. Andando lá para Piracicaba, ouvindo os clamores todos, saúde está péssima, está horrível, é fila, tal. Então, o que a gente vai fazer? Por óbvio, eu vou até o governo federal, mais UPAs, mais UBSs, mas até que se construa mais UPAs e UBS, nós queremos fazer convênio, né, ou parceria com os hospitais filantrópicos. Nós já temos, que é a Santa Casa e os plantadores, mas também os privados, para suprir, né, momentaneamente, até que se construa as UPAs, porque vida não espera, né? Você tem que dar resposta imediata. A pessoa precisa de um exame de imagem. Um exame de imagem, você antevê uma doença, portanto, você deixa menos complexa essa doença. Ela não se aprofunda tanto. Então, nós vamos trabalhar com essa ideia. Eu não gosto de usar o termo, então nós vamos investir no paciente, adquirindo vagas na rede privada e, ao mesmo tempo, buscando o governo federal e trazendo as UPAs, redimensionando as áreas mais populacionais. Você pega Santa Terezinha, Vila Sônia é enorme, né? Uma população inteira ali. Então, quer dizer, você precisa redimensionar e colocar as UPAs, né, de forma a atender toda a população. Outro tema que nós temos a debater aqui: Piracicaba viveu o maior desastre ambiental da história nesse ano. A candidata defende um pacto em defesa do rio Piracicaba após a morte dos 235 mil peixes. Na prática, o que pretende se fazer para poder acabar com a poluição dos corpos d'água da cidade? Ótimo. Bom, esse pacto, primeiro vamos entender aqui que Piracicaba não é Piracicaba se não tiver o rio Piracicaba. A identidade de Piracicaba é o rio Piracicaba. Ponto.
Ponto 2. O pacto ele envolve o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Pesca, o governo estadual e o município. No município, nós temos o Comitê Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que tem um papel executivo, quem preside é o prefeito de Piracicaba, né? E foi criado também um consórcio na Era Machado. Aliás, todo esse desenho é da Era Machado. O prefeito do Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito do Partido dos Trabalhadores. Então, a minha ideia é fazer esse pacto porque não é isolado. O Rio Piracicaba ele é federal. Mas, mais que isto, o Rio Piracicaba ele é um patrimônio e, ao mesmo tempo, em sendo um patrimônio, ele tem que ter, sim, a atenção do governo federal. Não estou eximindo um governo do qual eu defendo muito, mas também não pode o governador Tarcísio se eximir da forma como está se eximindo. Por exemplo, dizer para o pescador que ele pode fazer um empréstimo de até 25 mil. Meu Deus do céu, tem que dar emergencialmente um salário para os pescadores, né? Porque até que se resolva, né, a limpeza das águas, enfim, parar de envenenar os peixes, a falta de oxigenação, né, e os peixes pararem de morrer, você, na verdade, vai matar de fome os pescadores. Então, o empréstimo não resolve. Eu estive com o ministro da Pesca, estive com a ministra Marina Silva, exatamente o que ela questiona é exatamente essa questão do empréstimo. Ela ficou de criar um comitê por lá, para a gente já tem um movimento aqui em Piracicaba, né, defendendo o rio, para que a gente levante essa bandeira, como fez o prefeito José Machado, na época que foi prefeito. Professora Bebel, chegamos ao fim do nosso tempo aqui de conversa. Agradeço pela presença. Eu agradeço, para mim foi uma grata satisfação, embora eu quisesse falar de uma coisa que me é cara, que é a educação infantil, e dizer que para as mães trabalhadoras que eu tornarei integral todas as creches e pré-escolas em tempo estendido, porque elas têm o direito de trabalhar e com segurança e pegar o seu filho depois que terminar o seu horário de trabalho e não da forma apertada como está. Obrigada, candidata. Eu que agradeço. Obrigado, candidata. E vote 13. 10h28. CBN, eleições 2024.